Salve, galera! Tamo no ar, tamo juntos, tamo de volta aqui nessa sexta-feira, véspera da estreia do Fluminense no Campeonato Brasileiro contra o Bragantino. É amanhã à noite. Olha, o Fluminense com mais desfalques. Mas, enfim, na véspera do jogo, o Diniz, agora sim, tá na cabeça com duas formações para jogar amanhã, né? E tem preferência por uma delas. Vou explicar para você exatamente o que ele fez no treino dessa sexta-feira e que deve ser reproduzido das duas formas, né? Com as duas escalações no jogo contra o Bragantino. Vou explicar isso para vocês daqui a pouco. Aliás, quantos ingressos foram vendidos para a estreia do Flu, hein? Você não sabe? Eu vou contar para vocês. E como é que anda o interesse da galera tricolor nessa temporada? Vem comigo. O Paulinho procurou, colocou e Já chega fortalecendo, já chega me dando moral aí, vai, dá essa força aqui, deixa o like aí que é tão importante para mim. Se você não é um dos 25 mil inscritos, seja agora, é só clicar aí embaixo, é de graça a inscrição, é de graça o like e você me dá muita moral com isso aí. Gente, quantos ingressos vendidos para a estreia contra o Bragantino neste sábado, 9 da noite, no Maracanã? Quantos ingressos, hein? Você sabe? Não? Pois é, vou te contar aqui. Menos de 14 mil ingressos vendidos até o fim da tarde dessa sexta-feira. Menos de 14 mil. Pois é, significa dizer que provavelmente teremos um público inferior a 20 mil espectadores no Maraca neste sábado à noite. A não ser que muita gente compre em cima da hora, compre no dia do jogo, mas enfim, não vai ficar longe dos 20 mil espectadores. Pode ser que tenhamos 15, 16 mil. Enfim, é um público... Se você considerar o contexto atual do Fluminense, campeão da Libertadores, campeão da Recopa, que veio com uma média de público alta no ano passado, é um público bem abaixo do que tem colocado o Fluminense nos seus jogos, né? Habitualmente no Brasileiro, em Libertadores. E por que isso está acontecendo, gente? Por que menos de 14 mil ingressos foram vendidos até o fim da tarde dessa sexta-feira? Eu acho que, entre outras coisas, mas principalmente, além da galera... tá com falta de grana, né? Porque muita gente, a gente fica achando que todo mundo pode ir ao Maracanã toda hora, todo dia, todo jogo. Não é bem assim, né? A galera tem as suas necessidades, a galera tem as suas prioridades e futebol ainda é lazer, é paixão, é amor pelo clube, sim, mas é lazer. Existem outras prioridades na vida das pessoas e nem todo mundo pode bancar de ir ao Maracanã toda hora. Tirando isso aí, quem pode ir, por que de repente não está indo ao Maracanã? Eu acho que principalmente porque ainda não aconteceu uma conexão entre time e torcida nessa temporada. O Fluminense não fez grandes jogos em 2024. Nenhum grande jogo. Conquistou uma Recopa, um título internacional, uma final histórica, né, em que o time até jogou razoavelmente bem, na minha opinião. Agora vem de uma vitória contra o Colo-Colo em Libertadores, sem fazer um bom jogo, embora tenha evoluído, mas não foi um bom jogo. Então ainda está faltando aquela química, aquela conexão entre torcedor, time e até entre treinador e torcida, né? Porque o Diniz andou sendo até hostilizado pelos torcedores recentemente, que muitas vezes não concordam ou não entendem exatamente as escolhas um pouco criativas em excesso, muitas vezes, do treinador. Então, acho que se o time voltar a jogar bem, além de conquistar resultados, voltar a realmente ter performance, voltar a ter desempenho, eu acho que essa reconexão acontece. E, de repente, daqui a pouco pega no tranco e a média de público vai subir novamente. Porque olha como é que está a média de público no Brasil, né, o ranking desse ano das médias de público dos clubes brasileiros. Olha só, está aí na matéria do GE, o Flamengo tem a maior média de público, São Paulo em segundo lugar, veja o ranking, Flamengo com quase 49 mil pagantes por jogo. O ranking desse ano está assim, 2024, Flamengo primeiro, São Paulo em segundo, Corinthians, Internacional, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Bahia, Vasco, Palmeiras e o Fluminense vai aparecer aqui, ó, na 10ª posição, atrás de quase todos os grandes. Não é uma média ruim não, tá, gente? Historicamente falando, 26 mil espectadores, público pagante, não é uma média ruim. Eu vou mostrar para vocês agora. Mas está bem abaixo do que o Fluminense vinha conseguindo nos últimos anos. Ele está à frente esse ano aqui só do Atlético Paranaense, do Grêmio, Fortaleza, Ceará, Santos, Sport, enfim. Times que normalmente já levam menos público realmente. Então está precisando reagir o torcedor do Fluminense em relação à média que apresentou, por exemplo, no ano passado. Quer dar uma olhadinha? Vou mostrar para você, porque o Fluminense no ano passado, gente, ele levou ao Maracanã de média, vou botar aqui, ó. O Fluminense levou ao Maracanã de média, era aí,
Simplesmente, ó, botar aqui na tela. O Fluminense levou de média ao Maracanã quase 40 mil. Ó. O Fluminense tem a sua melhor média de público no Maracanã dos últimos 10 anos. 37 mil pagantes quando atuou como mandante. Isso aqui é notícia do GE do ano passado, de 8 de dezembro. Então, 37 mil pagantes era a média no Maracanã. Mas no ano, incluindo o Fluminense como mandante, por exemplo, também no Raulino de Oliveira, onde ele jogou 3 vezes, a média caiu um pouquinho, foi de 35 mil. 35 mil, que é uma ótima média. É a melhor média do Fluminense nos últimos 10 anos. E você vê que em 2022 foi 25 mil, 13 mil em 21, 12 mil. Então, olha como é que vai caindo bem. Foi 8 mil apenas em 2016. Então, mesmo os 26 mil, que é a média atual do Fluminense esse ano, não chega a ser ruim. É simplesmente uma média muito abaixo dos 37 mil do ano passado e que pode ainda melhorar de acordo com essa reconexão entre torcedor e time, que pode recomeçar a se reconectar a partir de amanhã, quem sabe, nessa estreia do Fluminense no Campeonato Brasileiro, hein, galera? Sim, porque agora a gente vai de notícia. Vou falar para você exatamente o que aconteceu nesse último treinamento do Fluminense, véspera do jogo, da estreia contra o Bragantino, e o que pretende o Fernando Diniz nesse jogo de sábado. Ele começou o jogo, né, na ausência do Thiago Santos, que já trouxe a notícia mais cedo, que é mais um integrante do departamento médico. O Thiago Santos teve um incômodo muscular na quarta-feira, e o Fluminense já anunciou que ele entrou em tratamento, deve ficar aí pelo menos 10 a 15 dias fora, é o normal, para uma lesão leve muscular. O cara não vai voltar antes de 2 semanas, eu acho que dá quase para cravar isso aí. Mas sem Thiago Santos, já não tem Manuel, já não tem Marlon. O Manuel está na transição para voltar, mas vai voltar daqui uns 2 jogos, talvez. Marlon, cirurgia. Felipe Melo tem um problema até de jogar jogo inteiro, nunca joga. Antônio Carlos não é um jogador que tenha convencido a ninguém. Então, com tantos desfalques, sobretudo na zaga, o Fernando Diniz vai ter que, mais uma vez, na cabeça dele, na decisão dele, improvisar. O que ele fez exatamente no treinamento dessa sexta-feira? Notícia apurada aqui para você. Ele começou o treinamento exatamente com a mesma escalação que venceu o Colo-Colo, né? Com o Fábio, Samuel Xavier, Martinelli improvisado na zaga, ao lado do Felipe Melo, e Marcelo na lateral esquerda. No meio, André, Lima, de novo Lima. Pois é, André, Lima e Ganso. E na frente, Marquinhos, que hoje é o destaque do time, é o xodó do Diniz, Germancano e John Arias. Então, galera, ele começou o treinamento com essa formação, repetindo a formação que iniciou o jogo contra o Colo-Colo. Ilan, e o Felipe Andrade? Eu queria ver o Felipe Andrade jogar, ele entrou bem contra o Colo-Colo, já nos minutos finais, é verdade, todo mundo queria. Em cada 10 que estão aqui me assistindo, acho que 11 gostariam de ver o Felipe Andrade titular amanhã, né, em vez de um improvisado Martinelli, que inclusive falhou no gol do Colo-Colo. É bom que a gente diga, o Martinelli não fez um jogo ruim, mas falhou num lance crucial, né, falhou no gol do Colo-Colo. E, aliás, a propósito disso, Martinelli teve uma conversa, né, chamado pelo Diniz, sobre o lance. Diniz entende que ele errou ali, que ele abandonou o jogador que tinha que ser marcado, que foi o cara que entrou nas costas dele, para ficar com outro jogador marcado à frente. O Martinelli estava perdido no lance. Não saltou, não marcou ninguém. De fato, se você olhar com atenção o lance do gol do Colo-Colo, o Martinelli não estava ali fazendo nada como zagueiro. Estava ali com cacuete de volante, não de zagueiro, que tinha que ter ficado na marcação do jogador que estava entrando e, no mínimo, tinha que ter saltado para cabecear. Né? Só que a culpa não é do Martinelli, é de quem botou ele ali, um jogador baixo de 1,76 m e que não é zagueiro. Fecha parênteses. Só que o Diniz começou novamente o treinamento dessa forma, com o Martinelli, e é a tendência, é o que ele provavelmente fará. Ele vai começar com esse time. E hoje, no treinamento no CT, ele jogou a segunda parte inteira, o segundo tempo inteiro, com o Felipe Andrade na zaga. Essa é a boa notícia, ou a meia boa notícia, tá, gente? Ele tirou no segundo tempo o Lima, botou o Felipe Andrade na zaga e avançou o Martinelli. Significa que é 100% certo que ele não possa começar com essa formação? Claro que não, ele pode até ter no segundo tempo do treino de hoje, ter se convencido de que o time joga melhor com o Felipe Andrade na zaga e com o Martinelli no meio campo. Mas não é a tendência. Né? Em geral, o time que o treinador usa no começo de um treinamento é o que ele vai usar no começo de um jogo. Então, é muito provável que ele comece com o Martinelli e é mais provável ainda que, se isso acontecer, comece com o Martinelli na zaga, é mais provável ainda que, se isso acontecer,
ele no segundo tempo já esteja programado para usar o Felipe Andrade. No lugar de quem? Necessariamente do Lima? Não, aí depende do desenrolar do jogo. O Felipe Andrade pode entrar no lugar do Felipe Melo, por exemplo, que em geral é substituído no segundo tempo. Então aí, claro, depende um pouco do andar do jogo, como a coisa vai se desenvolver, mas essa substituição da entrada do Felipe Andrade é quase que algo muito provável para esse jogo de amanhã. Vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas o Felipe Andrade está esperando com paciência a oportunidade dele. Pelo que eu apurei, o Diniz tem confiança nele, mas entende que o momento da maturidade, do preparo perfeito e total do Felipe Andrade para ser titular ainda não chegou. A gente de fora fica achando que já chegou, que ele entrou bem contra o Colo-Colo, um jogador que jogou muito bem o começo da temporada do Carioca. A gente fica com essa impressão. Mas quem está no treino é o Diniz, ele é que sabe dos detalhes, do comportamento, da maturidade de cada um. E pelo que eu soube, Felipe Andrade está tranquilo, está numa boa, esperando essa oportunidade e está até otimista, feliz com esse começo de oportunidades, de chances que ele está começando a ter e que deve ter novamente, no mínimo no segundo tempo desse jogo contra o Bragantino. Tá bom? Deixa a opinião de vocês aqui embaixo, deixa eu saber o que vocês pensam sobre essa história toda da escalação, né? Sobre a confiança da torcida do Fluminense no time. Se inscreve no canal, deixa o like e um ótimo fim de semana para todo mundo. Valeu!